Olá pessoal do Super Econômica, meu nome é Kézia e no vídeo de hoje a gente vai ver quais são os ETFs mais rentáveis do mercado americano. Os ETFs eles são fundos negociados na Bolsa de Valores. A maioria desses fundos eles são de gestão passiva e eles vão seguir apenas um índice, ou seja, uma metodologia do mercado. As 100 maiores empresas, as 500 maiores empresas de mercado A e B. Então, investir em ETF seria um investimento passivo. E no vídeo de hoje eu escolhi os 5 maiores ETFs americanos para a gente fazer uma comparação entre eles e ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Como você pode ver aí na tela, a gente escolheu o SPY, o IVV, o VTI, o VOO e o QQQ. Que eu já falei um pouco sobre eles aqui no canal, com vídeos dos maiores ETFs da Bolsa Americana. E a nossa comparação aí na tabela, você pode ver que a gente vai comparar o patrimônio líquido, ou seja, quanto dinheiro aqui o ETF tem, o número de empresas sobre gestão, ou seja, o número de empresas que ele investe, o dividend yield, a relação entre os dividendos pagos e o preço do ativo em bolsa, a taxa de administração e por fim a gente vai ver a performance desses ETFs nos últimos 10 anos. Então aí a gente vai começar com o ETF SPY, que foi um dos primeiros, quase foi o primeiro ETF feito e ele é muito famoso nos Estados Unidos, tem muito cotista. Esse ETF, como grande parte da nossa lista, ele vai investir nas 500 maiores empresas americanas através do índice S&P 500. Inclusive, tanto o SPY, quanto o IVV, quanto o VOO, esses três investem no S&P 500. Então, a gente vai ter a oportunidade também de dar uma olhada na similaridade desses ETFs. Então, o SPY, a gente vai ver aí, ele tem um patrimônio de 361 bilhões de dólares. Ele tem exatamente 500 empresas no seu portfólio, né? As 500 maiores. O seu dividend yield atual é de 1,33%, que é bem interessante. E a taxa de administração é de 0,09. A gente vai ver que essa é a segunda maior taxa de administração aqui dos ETFs. O segundo ETF é o IVV, que seria o ETF também que segue o S&P 500, mas ele é de outra gestora. Ele é da BlackRock, que é uma das maiores gestoras de fundos atuais, né, atualmente. Inclusive o BOVA11, muito popular aqui na nossa bolsa, é administrado pela BlackRock Brasil. Então o IVV vai ter 27,9 bilhões de dólares. Ele vai ter 507 ativos sob gestão. E aí é muito interessante porque os ETFs, apesar de eles seguirem o índice, eles também têm uma flexibilidade, apesar de mínima, eles também têm uma flexibilidade. Então, a gente vai ver que a maioria dos ETFs aqui, eles não vão seguir exatamente o índice. Eles vão ter um pouco de empresas a mais do que o índice tem e um pouco de empresas a menos. Isso é normal para o mercado de ETFs. Eu tenho um livro que eu vou colocar o link aqui embaixo, que eu explico de forma bem aprofundada sobre como os ETFs funcionam e qual a diferença desses ETFs que têm mais mobilidade e qual a diferença desses ETFs que têm menos mobilidade. Então, continuando aí, o IVV tem um dividend yield de 1,35 e a sua taxa de administração é uma das mais competitivas do mercado, junto com os outros fundos da Vanguard aqui, os populares da Vanguard, que é 0,03%, que é a taxa de administração, a menor taxa de administração do mercado atualmente. Então a gente vê que é um fundo bem barato, é um ETF bem barato. E seguindo aí a gente vai ter o VTI, que é o fundo da Vanguard que investe em todo o mercado americano. Então ele tem essa característica de diversificação total. Tanto é que o seu patrimônio líquido é de 1,22 trilhões. E o número de ativos que ele investe é 3.669 ativos. Então, esse é o ETF do nosso top aqui, ele é o ETF mais diversificado. Se você compra cotas desse ETF, você vai estar diversificando o seu patrimônio de forma muito grande. Então, ele é o ETF mais diversificado aqui do nosso estudo. Ele também vai ter um dividend yield bem parecido aqui com os outros que a gente viu, 1,30%. E a taxa de administração também é aquela competitiva com os outros ETFs grandes, 0,03. Seguindo aqui outro ETF da Vanguard, que também é uma das
principais concorrentes da BlackRock. E interessante citar que a Vanguard, ela foi uma das que advogaram mais sobre taxas de administração baixas no mercado. Então, os fundos delas foram os que trouxeram essa taxa de administração de 0,03, que depois a BlackRock correu atrás e baixou as suas taxas. Então, ela tem essa característica bem democrática dos seus fundos. O Vol, ele também investe no S&P 500. Ele vai ter 739 bilhões de dólares em patrimônio líquido. Seu número de ativos aqui, como a gente já tinha falado sobre a mobilidade, é 499. Então ele não tem as 500 empresas, tem um pouquinho menos, uma a menos. Dividend yield de 1,40%, que é o mais atrativo aqui, e taxa de administração competitiva de 0,03%. E por fim a gente vai ter um ETF muito famoso, que é o QQQ. Ele é um ETF do setor de tecnologia. Por que a gente fala isso? Porque ele vai investir nas 100 maiores empresas da Nasdaq. A Nasdaq é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos. Lembrando que, diferente aqui do Brasil, nos Estados Unidos vão ter cerca de 13 bolsas de valores. E a Nasdaq é a segunda maior delas. E uma característica muito interessante dessa bolsa é que a maioria das empresas de tecnologia elas vão estar sendo negociadas lá. Então a gente vai ter Apple, Microsoft, Tesla, todas sendo negociadas na Nasdaq. Como a gente vê, ele é o menor ETF da nossa lista, com cerca de 160 bilhões em patrimônio líquido. Também é o menor em número de ativos, já que ele vai investir na 100, mas aqui atualmente ele só tem 99 empresas no seu portfólio. Seu dividend yield é bem menor do que os outros, 0,53%. E por que isso acontece? As empresas de tecnologia, a maioria das empresas de tecnologia, elas não pagam dividendos. Todos os lucros que elas fazem, elas reinvestem em suas operações. Falo todas as empresas, mas a maioria. No caso da Amazon, por exemplo. A Amazon, ela até hoje nunca pagou dividendos. Porém, o seu lucro líquido é estrondoso, sua receita é estrondosa. Então, uma das características dessas empresas de tecnologia é esse não pagamento de dividendos. O foco é no crescimento e não nos dividendos. A taxa de administração do QQQ é 0,20%, que é a maior aí na nossa lista disparado. Então, é um ETF considerado um pouco caro, comparado aqui aos maiores do mercado. E agora a gente vai fazer a comparação mais interessante, a comparação do ganho de capital aí. Eu fiz essa comparação aí dos últimos 10 anos, que teria acontecido com o nosso dinheiro se a gente tivesse investido nesses ETFs. E como você pode ver, o QQQ foi o maior ganho de capital, justamente pela valorização das empresas de tecnologia, principalmente Apple, Microsoft, Amazon. Querendo ou não, elas têm quase metade de todo o mercado, e elas tiveram uma valorização muito grande nos últimos anos. Então, quem investiu nesse ETF aqui, o patrimônio teve uma evolução de mais de 584%. Então, é muita coisa, muita coisa. E os outros, a gente vai ver que eles tiveram uma performance bem parecida, justamente por eles investirem no mesmo índice. Mas aí a gente pode ver que o Vol ele teve uma valorização um pouco menor, justamente do seu começo com taxas bem baixas. Lembra que a gente falou que o IVV, apesar de ter uma taxa de 0,03% hoje, no passado ele não tinha. Então essa foi a grande vantagem do Vol nesses últimos 10 anos, e por isso que ele teve essa valorização um pouco maior, que a gente vai ver aí que é 0,06%. Então é muito pouquinho. Praticamente todos os ETFs que seguiram o S&P 500, eles tiveram a mesma performance. E o nosso último lugar aí é o ETF VTI, que vai investir no mercado total americano. Ele teve 292%, um pouco mais de 292% de performance. Então, algumas coisas que a gente tem que comentar aqui. Primeiro, se você tivesse investido em ETFs, investir em ETFs para o longo prazo vai fazer com que o seu capital evolua. Então, é uma forma passiva de investimento que faz com que você tenha uma evolução de capital interessante. E aí, como a gente seguiu o mercado americano, foi mais de 290%, que foi um crescimento
lindo. E em segundo lugar, a gente não pode esquecer que todos esses ETFs, eles vão ter empresas em comum dentro deles. E essas empresas são as maiores empresas atualmente. Ou seja, a Apple, a Amazon, a Microsoft, todas essas empresas estão contidas dentro desses ETFs e elas pegam uma grande porcentagem desses ETFs. Então, se a gente quer uma exposição à Apple, por exemplo, a gente vai ter uma exposição à Apple em todos esses ETFs. Se a gente quer exposição à Amazon, a gente vai ter em todos esses ETFs. E a terceira coisa que eu queria falar é que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Ou seja, apesar da gente ver esse crescimento estrondoso das empresas de tecnologia através do QQQ, isso não é garantia 100% de que o ETF vai continuar crescendo nesses patamares nos próximos 10 anos, por exemplo. Se você quer ter uma exposição ao QQQ, que é o ETF menos diversificado aqui na nossa lista, você pode investir parte do capital que você quer destinar a investimentos no exterior neste e parte em outro que segue o S&P ou até o mercado total. Essa seria uma forma mais diversificada, apesar da gente estar investindo nas mesmas empresas, mas tem um foco diferente, né? O mercado total americano, o mercado de tecnologia americano. E vai ter gente que conhece mais a área e vai querer investir só no QQQ. Mas, do meu ponto de vista, a diversificação seria o que protege a sua rentabilidade no longo prazo. Se você tiver alguma dúvida aqui sobre esses ETFs que a gente comentou, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até a próxima!